No 9º dia de paralisação, hoje chegamos ao 10º, mas até o fechamento de ontem, 9º dia, havia um balanço do governo que a situação havia melhorado em torno das paralisações. Entretanto, como você acompanhava na edição do Agricultura BR de ontem, de acordo com a Agroconsult, vários setores estão sendo duramente impactados, principalmente setor da cana-de-açúcar. De Brasília, a repórter Catarina Martorelli nos traz atualizações sobre todo o andamento da greve. Cuidado, gente. Este vídeo gravado no Mato Grosso mostra o momento em que este comboio do Exército foi impedido de passar por manifestantes. Houve confusão e só depois de tiros o caminhão seguiu o trajeto. O dia foi tenso em todo o país. No 9º dia de greve dos caminhoneiros, mais de 500 pontos nas estradas ainda continuam com o bloqueio. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, isso acontece porque há infiltrados nessas manifestações. Gente motivada por questões políticas e não pela causa dos caminhoneiros. Os prejuízos são enormes para o agronegócio. Esse assunto foi discutido nesta terça em Brasília por parlamentares. O consumidor vai ser o grande prejudicado. Por quê? Cada dia que passa com essa paralisação, todos os setores que trabalham com produtos perecíveis, como aves, suínos, leite, ovos, enfim, o que está acontecendo? Cada dia é uma perda maior. Isso vai atrapalhar o ciclo de produção. A empresa de consultoria Agroconsult fez um levantamento dos impactos da greve nas cadeias agrícolas do país. Trigo, café e laranja tiveram reflexos considerados elevados, mas grave mesmo são os impactos na cana-de-açúcar e no setor de proteína animal. A Abra Leite estima que o rombo já chega a mais de R$1 bilhão. São milhões de litros de leite jogados fora porque não tem como transportar. Tem ainda pessoas existentes que a nós não cabe investigar, nós produtores, não cabe à população investigar. Mas tem pessoas resistindo, apedrejando caminhões, não deixando os caminhões passarem, amedrontando caminhoneiros decentes, pessoas de bem que querem trabalhar, e os alimentos não estão chegando. Segundo a BPA, 64 milhões de aves morreram até agora, desde o início da greve. 1 bilhão de aves estão sendo alimentadas com pouca ração, assim como 20 milhões de suínos. O setor de bovinos diz que não houve mortandade, mas, por outro lado, o período de engorda, que seria agora, teve que ser adiado. Um prejuízo aí de 400 a 500 milhões de reais por dia. Nós estamos no período de início de entre-safra. Os pastos, na maioria das regiões produtoras, principalmente no centro-oeste, já estão secos, né? Então, os animais eles precisam receber suplementação alimentar, precisam receber ração nos confinamentos, para que haja continuidade do fornecimento de carne para a população. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que está avaliando os impactos e não descarta a possibilidade de deslocar recursos para ajudar cooperativas e produtores neste momento. Esse possível auxílio financeiro pode ser apresentado dentro do Plano Safra na semana que vem. Catarina Martorelli para o SBA. No Rio Grande do Sul, o gabinete de crise formado pelo governo estadual tem se reunido diariamente para tentar restabelecer a ordem no estado. Os postos de combustível da capital Porto Alegre já estão normalizados, mas a situação ainda é diferente no interior. Quem traz os detalhes para a gente é Annelise Nicolodi. Há pelo menos 5 dias não há mais nenhum tipo de combustível nos postos de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Mesmo após o anúncio da redução de 46 centavos no litro do óleo diesel, nada mudou no abastecimento. As manifestações de caminhoneiros, agricultores, comerciantes e lojistas seguem com força. A sociedade mobilizada garante que a maioria da população não foi atendida com as medidas tomadas pela União. A pauta é combustível, porque a comunidade nos apoiou, a comunidade, a sociedade em si, não é só o caminhoneiro nem o produtor. Nós, pelo diesel, que é essa queda no diesel, nós temos pautas, como produtor, eu diria que nós temos pautas que não foram atendidas como produtor, mas foi atendido em 70% para os caminhoneiros. Então, a pauta é combustível, então o governo vai ter que anunciar alguma coisinha para a sociedade, a respeito de combustível para a sociedade, não só a queda do preço para o motorista. As dificuldades do comércio, do homem do campo, né, do próprio transportador, é gigante. E a cada dia que passa vai ficar pior. Então acho que o bom senso, o equilíbrio, a lucidez nesse momento de saber que temos conquistas, mas precisamos voltar a trabalhar. Precisamos nos conscientizar da importância que temos como cidadão.
e isso vai estar próximo logo nas eleições, logo adiante. O voto correto, com muito trabalho e boa intenção, é o que nós vamos salvar o Brasil. Na capital do estado, o Comitê de Crise tem se reunido diariamente para acompanhar as medidas que vêm sendo tomadas para restabelecer o abastecimento, sobretudo de combustível, ração animal e alimentos perecíveis. Foram contabilizados desde domingo mais de 180 acompanhamentos de escoltas de caminhões-tanque que fazem a entrega de combustível nos postos de Porto Alegre e região metropolitana. Nós estamos vivendo um momento de crise. Portanto, nós temos que analisar em cada dia ou cada turno como as coisas vão ocorrendo. A gente entende que a tendência dessa desabastecimento ela vai sendo minimizada na medida da população perceber que começa a se tranquilizar uma vez que nós estaremos, ou que as distribuidoras, ou que os postos vão ter combustível. Muita gente está se antecipando e está, assim como está no supermercado, estocando produtos não perecíveis, assim está acontecendo no combustível. O problema é que, por enquanto, essas ações não estão chegando até os municípios do interior gaúcho. A preocupação continua com abastecimento. Primeiro, atendimento da saúde, presídios, como nós já mencionamos. E agora a preocupação de colocar combustível na rede de postos, primeiramente na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e depois ir atendendo aos poucos os demais postos. Essa gestão da entrega do combustível está sendo feita pelas distribuidoras. A nossa missão é dar condições e segurança através de comboios da Brigada Militar para que se possa atender das bases até os postos escolhidos pelas distribuidoras. Estaremos fazendo isso ainda um pedaço da noite e pretendemos amanhã, de manhã bem cedo, dar início novamente a esse serviço. As situações mais graves estão sendo identificadas para cargas vivas, transporte de ração e gargalos nos setores de avicultura, suinocultura e laticínios no interior. As demandas de propriedades rurais para indústrias seguem paralisadas e os estoques de leite sendo descartados. Está em situação no estado do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu uma investigação nesta semana sobre lockout, sobre algumas das maiores empresas de logística do Brasil por influenciarem e incitarem movimentos grevistas ou de paralisações em rodovias pelo país. Está acontecendo essa investigação que envolve também a própria Polícia Federal. Olha, sobre esse assunto e principalmente sobre aqueles dados que apresentamos na edição de terça-feira aqui no Agricultura BR da Agroconsult, que mostrou os impactos sobre soja, milho, café e cana-de-açúcar, nós tivemos na terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira a participação de Maurício Nogueira, que comentou e concedeu uma entrevista ao jornalista Walter Pulga Júnior a respeito do assunto, comentando o tema que foi apresentado no levantamento da consultoria. A Agroconsult distribuiu nesta manhã um relatório técnico avaliando os impactos da greve dos caminhoneiros nos diferentes setores do agronegócio. Resumindo, segundo técnicos da Agroconsult, o horizonte é incerto, mas já se conhecem alguns prejuízos. Eu tenho aqui ao meu lado Maurício Nogueira, que é diretor da Agroconsult Pecuária. Obrigado por ter vindo, Maurício. Vamos falar sobre esse relatório focando em mais agricultura. O que a Agroconsult e a Agroconsult Pecuária conseguiram apurar como resultado aí dos prejuízos dessa greve? Bom, obrigado pelo convite, né? A gente está passando aí por esse problema, um caos, né, praticamente. Vê aí o tanto que o Brasil é deficitário em infraestrutura, em alguns dias é suficiente para a gente criar o caos no país por conta de logística, quer dizer, o tanto que nós estamos fragilizados. Então, esse talvez seja o grande benefício disso tudo que nós estamos passando, mostrar para nós o tanto que a gente é fraco, né? Em logística. A Agroconsult, precisando analisar para entregar resposta aos clientes, a gente está toda hora atualizando vários estudos, a gente acompanha lá 14 itens principais, né, que a gente acompanha com certa rotina, e o relatório que nós emitimos hoje, cedo, ele é um resumo, né? Só explicando como é que está cada uma das culturas. O que nós avaliamos? Nós pegamos lá em que momento que está de cada cadeia produtiva, né? Do comércio, das exportações ou
do mercado interno, ou colheita, né, ou plantio, depende de cada cultura, e qual é o grau de perecibilidade dessa cultura. Por exemplo, no caso dos produtos de pecuária, eles não aguentam ficar, né, nem animal vivo, nem, né, e enquanto outros produtos aguentam. Então, a gente fez uma avaliação para ver quais estariam mais impactados até esse momento. Claro que isso é uma avaliação feita até a realidade de ontem, né? Se a greve perdurar, a gente tem mais impacto, né? E o que você destacaria, por exemplo, vamos começar pelo milho, né? Nós temos aqui o relatório em mãos, milho. Então, milho, primeiro nós fizemos uma classificação de 4 níveis, né? De baixo impacto, moderado, elevado e grave, né? Então, milho, primeira safra, está praticamente tudo já colhido, já tudo certo, ele tem um impacto baixo, né? Então, a greve de caminhoneiro foi suficiente, impactou muito pouco, né, nesse mercado. Já o milho, segunda safra, ele vai para o impacto moderado, né? No moderado está junto com ele fertilizantes, que tem que chegar nos lugares, né? Tem que produzir matéria-prima, tal, mistura, algodão e soja. Então, esses aí estão com impacto moderado. A hora que a gente vai para o impacto elevado, nós temos o trigo, o café e a laranja. Sofreram um impacto maior com a greve dos caminhoneiros. Que estão sofrendo mais, né? E aí a gente já começa a ver caso da laranja, que também é mais perecível, tem questão de colheita, tudo isso já impacta também no mercado de polpa, né? Que a indústria está parando, né? Tá um monte de problemas aí que a gente vê. E, por fim, os mais impactados desses produtos, lembra que nessa análise não está os hortifrutigranjeiros, né? Eles estão fora dessa análise. Primeiro, né? Então, se você hoje for em supermercado, você vai encontrar os secos, as carnes, porque o pessoal, até segunda, terça-feira da semana passada, os caminhões deixaram passar carga perecível. Eles foram avisando, não passa mais a partir de terça ou quarta. Aí depois cortaram. Então, os supermercados, a indústria, todo mundo se abasteceu. Agora, o hortifruti já acabou nas prateleiras, né? Então, se você for hoje no supermercado, ontem, né, hoje já está tendo algum abastecimento, você vai ver lá tudo o que tiver vai estar podre, vai estar feio, está podre não, né? Tá piorando, né? E aí o impacto grave, nós temos lá a cana-de-açúcar, né? Que é uma indústria extremamente apertada, com uma operação muito complicada, né? Com um produto que vai cru, que tem toda aquela questão. Então, a cana depende muito de logística e nós estamos na época de safra, né? Então, a cana tem um impacto grave. E o outro impacto grave são as proteínas, né? Então, aí você pode listar todas, mas o maior destaque que a gente tem aqui, né? Pecuária de corte, né? Com impacto um pouco mais leve que as demais, bovino de corte. Por quê? Porque o pacote tecnológico ainda é baixo, então você tem vários níveis. Aí, ao contrário do que a gente sempre conversa, né? Quer dizer, quanto maior o nível tecnológico, mais impactado ele está, porque ele precisa dos insumos, né? E aí a gente vai para as outras 3 principais proteínas que a gente acompanha. Leite, a situação gravíssima, o produtor tendo que jogar leite fora. Então, a gente estima hoje uma margem para a pecuária leiteira para o ano, né, com o preço do milho do jeito que está, que vai girar aí de 0,5% a 5% de margem, dependendo do cenário, do nível de tecnologia. Você perde 6, 7 dias no ano de produção. Então, para a pecuária de leite foi muito impactante. Péssimo, né? Talvez seja aí a primeira grande pancada do ponto de vista de frustração econômica. E aí depois a gente vai para aves, né? Também então, aves gravíssimo com aquela estrutura toda. Então, a gente está vendo notícias aí, segundo a BPA, 1 bilhão de animais já estão sofrendo restrição alimentar, e aí isso vai morrendo em escala gradual, né, dentro das grandes, então o produtor perde, né? A menor das perdas que ele vai ter, na melhor das hipóteses, é reduzir a produtividade, né? A pior das hipóteses é a ave morrer e você perder tudo aquilo. E aí tem vários outros itens que a gente precisa analisar na questão das aves. Quantos pintinhos estão morrendo também ou vão deixar, quer dizer, nós temos... E a produção lá na frente que não vai ocorrer. Isso, o impacto não para aqui, né? Vai parar lá na frente. E aí tem o suíno também com impacto grave, né? Na mesma estrutura, mesmo grau de complexidade do frango, só que como você tem uma produção mais longa, ainda tem um certo alívio, mas o prejuízo é inevitável. Nessas 3 cadeias o prejuízo é inevitável. A hora que a gente for fazer o cálculo,
se você falar por indicadores, vai dar a sensação que não teve esse prejuízo, né? Porque a produção parou, o milho e tal, aquela coisa. Só que a ociosidade das granjas é péssima para o pecuarista, né? Para o produtor. E isso já está acontecendo da segunda fase da carne fraca, né? E da redução da produção com os indicadores ruins, entre carne, preço de frango e suíno e preço de milho. E agora ainda vem essa paralisação, quer dizer, a granja está ociosa, ele não tem receita. Então a crise é grave mesmo nessas cadeias produtivas. Você tem mais alguns números? O relatório é complexo, é importante falar sobre isso. Agora, grosso modo, já existe uma avaliação de número, prejuízo que o país teve no agronegócio em função dessa paralisação? Puga, nós estamos calculando, não vamos conseguir calcular todas as cadeias produtivas, né? Eu não tenho, se eu falar agora esse número, eu tenho certeza que eu vou subestimar. Então nós vamos ter esse número mais para frente. O que a gente tem já é a avaliação do que nós estamos perdendo com exportação. Então, só nas carnes, né, que é a parte que eu acompanho lá dentro da AgroConsult, a gente perdeu, se imaginar que a greve pararia hoje, né, e ainda nós estamos sofrendo impacto. Se ela parasse hoje cedo, né, que ainda não aconteceu, a gente não tem a confirmação, a gente teria uma redução de 300 milhões de dólares nas exportações de maio, quando comparado com as exportações de abril. Então, já uma redução. Já teve uma queda em abril, né? E aí a gente faz ainda a conta. Quanto que estava projetado exportar em maio? As três carnes, né? Carne bovina, suína e de frango. Aí a redução já chega perto dos 400 milhões de dólares, né? Só em relação ao que a gente esperava, faltando aí 8 dias para terminar os dias úteis do mês. É muito grave. Muito grave. E outro impacto que a gente pode mostrar aqui, né? Que por dia, o impacto diário nas exportações, 6 milhões de dólares na carne bovina por dia, quer dizer, cada dia que a gente aumentar vai somar mais isso. Aves, mais 12 milhões de dólares, suíno, 2 milhões e 100 mil dólares, né? Por dia. Claro que essa é uma conta só da logística. Na hora que a gente avaliar o tanto de produção que foi comprometido, que não vai ser produzido nos próximos dias, aí que nós vamos atualizar esse número. Aí a gente tem que ver o mercado interno, tem que ver o que isso impactou no consumo, o que isso vai fazer na produtividade, e aí nós vamos chegar naqueles números da ordem de cadeia produtiva. Só para você ter uma base, ontem, por cima, fazendo a conta na cadeia produtiva da pecuária de corte, essa greve já custou de 8 a 12 bilhões, né? Em toda a cadeia produtiva. É um excesso. É um absurdo. É um absurdo, né? O agronegócio foi muito impactado. Foi muito impactado. E aí, claro, a gente tem que avaliar todas as notícias que aconteceram. A greve dos caminhoneiros começou legítima, inclusive com o setor apoiando, né? Nós temos muitos problemas no Brasil, a carga tributária é alta. A impressão, né? A semana passada ainda eu viajei 900 quilômetros de carro dentro de São Paulo, então vi muito isso. Na ida e na volta, a pauta aparentemente tinha mudado. Quer dizer, muito oportunista parece que tomou conta. Isso não é teoria da conspiração, parece realmente que aconteceu. Né? Tanto é que tudo que eles pediram foi ofertado e a greve não parou. Quer dizer, tem um negócio estranho acontecendo que a gente ainda vai entender nos próximos dias, né? E uma análise bem interessante que eu vi várias pessoas fazerem durante a semana passada, que até na sexta, no sábado, a sociedade estava apoiando. E agora já não. Por quê? Um desgaste, porque claro, né, nós estamos... um exagero. Você tem gente sofrendo. Geralmente quem vai mais pagar essa conta são os mais pobres, né, principalmente quem precisa de hospital, quem precisa de transporte público, né, que virou um caos, principalmente nas cidades grandes, né? E o impacto na economia é gravíssimo. Né? O tanto que nós vamos perder no agronegócio e em outras cadeias produtivas é muito grande. Então, indústrias sinalizando parar, frigoríficos parando, usinas de cana parando, indústria de insumo parando, indústria de medicamento. Quer dizer, parou, está parando quase tudo. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. Maurício Nogueira é diretor da AgroConsult Pecuária. O relatório da AgroConsult já sinaliza aí alguns setores em situação gravíssima. Eu vou lembrar, nós temos aqui cana-de-açúcar, uma situação, impacto muito grave com essa greve dos caminhoneiros, setor de aves, suínos, leite, pecuária de corte, boi, resumindo,
também impacto grave, e outras com impacto moderado, até mais leve, mas o prejuízo é muito grande. Agradeço, Maurício, sua presença aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou uma nota informando que o prejuízo da paralisação dos caminhoneiros para os produtores rurais é estimado em 6 bilhões e 600 milhões de reais. Veja o que disse Bruno Luque, superintendente técnico da CNA. Nós temos perdido por dia, nesses 9 dias, já ultrapassa 6,6 bilhões de reais só no setor de produção primária. 6,6 bilhões de reais só no setor de produção primária, fora a indústria de processamento, a indústria de insumos. Então, acho que já está um caos generalizado, né? A população vai pagar por isso, não só o produtor não está com essa conta só nesse momento, isso vai se estender por muito mais tempo, até a gente conseguir recuperar todos os prejuízos. Então, medidas efetivas têm que ser tomadas para o fim desse movimento, como foi colocado, já foi atendida a pauta de reivindicações, tem caminhoneiros querendo trabalhar, produtores querendo trabalhar e não estão conseguindo. Então a gente exige, né, o cumprimento do direito de ir e vir da sociedade de como um todo, que seja acompanhado por escoltas, os produtores que querem realmente levar alimento aos seus animais, né, uma questão humanitária de perda de animais, questão ambiental de desperdício de alimento. Então a gente exige medidas efetivas e rápidas. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, mas agora sobre a ótica da infraestrutura e logística. É inegável que o país tem, ou não teve, investimentos necessários em modais que poderiam fazer toda a diferença num país que precisa escoar produção e tem dimensões muito grandes. O que quer dizer isso? O Brasil, por vários motivos, desde tamanho de bitola diferente, por exemplo, nos trens, não fez o investimento necessário em modais como ferroviário, como fluvial, entre outros que poderiam ser aplicados. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com um especialista sobre o tema. Ele vai conversar conosco agora, o Casemiro Tércio, pela internet, falando um pouco a respeito do fator infraestrutura e logística e os impactos dessa crise que ela tem sobre o país. Casemiro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. É um prazer falar contigo. Essa questão dos modais, Brasil basicamente é um rodoviário. É possível ou teríamos uma realidade diferente e ainda é possível fazer alguma coisa em torno de outros modais, ser multimodal, pelo menos começar um investimento como esse? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. O principal ponto da matriz de transporte é ela ter equilíbrio. Tá? Essa crise que nós tivemos agora nas últimas semanas com relação aos caminhoneiros, ela evidenciou a dependência do modal rodoviário para a escoação da produção brasileira. Um ponto importante, e obviamente o caminhão tem um papel dele na matriz, da porta da fazenda até um terminal multimodal, até um sistema de escoamento, é óbvio que nós vamos usar o caminhão. Agora, o que não pode é o caminhão atravessar o país para chegar com a sua carga até um sistema portuário para escoamento dessa produção para os mercados estrangeiros. Esse balanço da matriz é o que faltou no planejamento da matriz de transporte brasileira. Investimento em ferrovia, investimento em hidrovia seriam fundamentais para equilibrar essa dependência do modal rodoviário. E óbvio que é um ponto importante, existe um ponto ótimo de participação de cada modal na matriz. Então, existe um número mágico que até 200 quilômetros o caminhão ele tem o melhor desempenho em termos de custo versus o que ele está transportando. Entre 200 e 400, 500 quilômetros a ferrovia e acima disso o modal hidroviário, né? Seja a cabotagem ou a navegação de longo curso ou a própria navegação do interior. O Brasil não tem uma matriz equilibrada e, obviamente, isso se evidencia, primeiro, pelo tipo de investimento que não só o governo, mas como o setor privado fazem na matriz. Se você pegar a composição dos investimentos em rodovia versus em ferrovia e hidrovia, existe uma disparidade, é muito mais dinheiro para rodovia do que para ferrovia e hidrovia, e obviamente a gente continua dependendo do pneu, né? Uma medida importante seria investir mais em ferrovias e hidrovias, equilibrando a matriz
não criando essa dependência que a gente teve aí, que se evidenciou nesses últimos dias no Brasil todo. Casemiro, essa realidade do Brasil, onde você tem os meios de produção localizados no interior, nas regiões centrais, principalmente no centro-oeste, os grandes públicos consumidores, próximo ao litoral, sudeste, sul do Brasil, ou também a saída para exportação nessas regiões, o caos, como foi instalado agora, pode-se dizer que, do ponto de vista financeiro, Brasil, o país pode até ter um colapso nesse aspecto, aspecto econômico, por conta da dependência desse modal rodoviário? Eu não digo colapso financeiro, até mesmo porque quando a gente fala da soja brasileira, do milho, do gado, as nossas commodities são as mais produtivas, né? São as mais eficientes da porteira para dentro da fazenda. Quando ele sai da fazenda e começa a seguir o seu caminho até o porto, ele vai deixando dinheiro na estrada. Ou seja, o custo logístico é muito caro. Quem perde é o fazendeiro, quem perde é o sistema brasileiro, né? O Brasil hoje tem uma importância no mercado mundial de commodities, mais de 37%, quase 40% do PIB brasileiro está calcado em cima do agronegócio. Uma vez que o Brasil se coloca como um importante ator no mercado mundial de commodities, a gente precisa investir de fato em outros modais para ter uma segurança maior. Colapsar não vai. Agora, que vamos perder mais dinheiro usando uma logística ineficiente, isso vai acontecer. Então, quem vai sofrer no final do dia é o fazendeiro. Daí a importância de investir em outros modais, para diminuir esse custo logístico e esse produto, seja a soja, seja o gado, o milho, a própria celulose, chegar nos portos, deixando menos dinheiro no sistema logístico e se apropriando no mercado mundial com maior valor de venda, né? O preço dessa commodity está tabelado nas bolsas internacionais. O que você vai subtraindo são os custos de produção, ok? Que o Brasil tem ótimos custos de produção. O problema é o custo logístico entre a fazenda e o porto, né? E a própria operação portuária também. Então, colapsar não vai, mas nós deixamos dinheiro na mesa, né? O importante seria investir para ter mais eficiência nessa operação e se apropriar dessa diferença que hoje é desperdiçada no sistema logístico. Casemiro, vou fazer agora uma comparação, até para a gente encerrar a entrevista, em torno da infraestrutura. Aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, sempre falamos a respeito dos estoques públicos. Estoques públicos que são controlados pela Conab. A Conab tem estoque para soja, para arroz, para feijão, para aqueles produtos que são consumidos internamente. E eles são utilizados quando você tem valores muito elevados ou, no caso, quando está muito baixo, fazer a compra pelo preço mínimo. Poderíamos ter uma situação como essa para óleo diesel, para gasolina, evitando assim algumas oscilações no mercado internacional, oscilações na Bolsa de Nova York, ou até por conta de algum conflito esperado entre Irã e Estados Unidos, por exemplo? Isso seria uma situação viável? Acredito que não. Primeiro porque um sistema de armazenamento de combustível não é barato. Então, você dimensionar as bases de combustíveis, né, de distribuição, as tancagens para armazenamento dos produtos finais, se você superdimensiona isso, você está perdendo dinheiro no sistema no final do dia, né? O sistema de refino, de importação de combustíveis e de distribuição, ele é montado para operar sem gargalos, né? Agora, quando você tem uma greve como aconteceu e o fechamento da saída do combustível das bases de distribuição, é um problema que poderia ser resolvido, por exemplo, com abastecimento por dutos, né? Obviamente, o posto de gasolina não teria esse tipo de abastecimento, a não ser que fosse na área de influência de uma base de distribuição. Mas vamos dar o exemplo dos aeroportos, né? Guarulhos não sofreu com a crise, todos os voos operaram normalmente, porque Guarulhos é abastecido por duto das refinarias, das bases de distribuição direto para o aeroporto. Então, o abastecimento dos aviões em Guarulhos não sofreu nenhum problema. O problema é que, quando você sai de Guarulhos, você vai para um outro aeroporto que não é abastecido por duto. Então, aí você tem um problema de descasamento do combustível de retorno desse avião, né? O que você tem que fazer para não ficar dependente
dessa variação do mercado mundial é ter uma competitividade maior no sistema de transporte, distribuir melhor as cargas nos outros modais e há uma variação do diesel, isso não impactaria no custo final para o produtor ou para o consumidor em função da oscilação do preço do diesel. A eficiência energética no sistema ferroviário e no sistema hidroviário, a composição do preço do combustível é muito pequena na participação do preço final que você oferta para o produtor, né? E no final da história, como todo o mercado de exportação de commodities ele está dolarizado, então você vende a saca da soja em dólar, você vende o gado em dólar e você usa um insumo que está numa base dolarizada, praticamente você casa os dois custos. Do mesmo jeito que quando o preço do dólar ele fica mais valorizado em relação ao real, o produtor ganha, ele se apropria desse valor também. Então, o importante é você fazer uma composição de custos global de uma exportação dessa. Agora, estocar combustível para poder se proteger de uma oscilação do mercado mundial, eu acredito que não vai surtir efeito pelo custo de você ampliar a capacidade de armazenagem e você ter armazenagem ociosa para trabalhar com uma oscilação do mercado. Agora, uma medida que poderia ser paliativa ou melhorar os fretes seria você indexar por mês o preço do combustível e os fretes negociados naquele mês, você já tem uma previsão de custo de combustível, ou seja, o caminhoneiro não vai perder dinheiro naquele mês porque ele vendeu o frete já indexado naquele preço. Então você tem uma bolsa que funciona no período mensal de combustível e um frete que acompanha para e passo a oscilação do combustível, né? O importante é entender que a partir do momento que o Brasil se propõe a participar do mercado mundial de commodities, ele também sofre o mesmo comportamento de um preço de importação de combustível de petróleo numa base dólar. Então, do mesmo jeito que o fazendeiro se ganha quando o dólar valoriza, ele perde, por outro lado, na importação do produto. Mas isso faz parte do jogo da macroeconomia de qualquer país que quer fazer comércio exterior com os outros países. Tá certo, Casemiro, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, obrigado pela participação. Eu fico à disposição. Tá certo, eu conversei aqui com Casemiro Tércio, trouxe informações importantes sobre logística, infraestrutura, os impactos sobre a economia brasileira e comentando aqui um pouco mais a respeito dessa situação neste momento um pouco mais explosiva no Brasil, mas que nós, de certo modo, já vivemos há bastante tempo.